Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Hoje nós vamos falar na nossa aula 17 sobre o fator de retardamento. Na aula anterior nós finalizamos uma sequência de 5 aulas onde nós apresentamos para vocês a partição água-solo. A partição água-solo era muito importante para mostrar como o solo retém partículas do contaminante, funcionando posteriormente como uma fonte de contaminação. Nesta aula número 17, nós vamos apresentar o fator de retardamento. O fator de retardamento nada mais é do que uma consequência da partição água-solo, a consequência mais prática e mais visível que nós temos no campo desse tipo de efeito de partição. Então nós vimos várias partições, várias fases, e nessa nós vamos ver então o efeito, nessa aula de hoje. O fator de retardamento é um efeito que é medido pela velocidade da água subterrânea dividido pela velocidade do soluto, ou pela velocidade com que o soluto é transportado em meio ambiente subterrâneo pela água subterrânea. O que isso quer dizer? Quando uma contaminação ela sai, vamos imaginar uma contaminação que é um pulso, ela começou a andar, a velocidade, o sentido do fluxo de água subterrânea é para esse lado. Então a contaminação está andando, é uma pluma que está se movendo. À medida que a contaminação se move, o que acontece é o seguinte: aqui na frente da contaminação, na frente da pluma, ela está começando a contactar e se misturar, na verdade, com água limpa no sentido de algo que nunca viu esse contaminante que está dissolvido nessa mancha de contaminação que está andando no nosso aquífero. À medida que essa água com alguns contaminantes contacta aquífero que nunca viu contaminação, ele então passa a ter um efeito de adsorção. As moléculas, como nós mostramos naquele nosso experimento lá de laboratório, que se absorveram no solo, as moléculas passam a se absorver no carbono orgânico do solo à medida que ela anda. Então, a concentração no início da pluma aqui passa a decrescer. Por quê? Porque está sendo extraído massa do contaminante da água subterrânea e ela está ficando no solo e o solo não se move. Quem se move é a água subterrânea em meio ambiente subterrâneo. Dessa forma, então, à medida que nós andamos para cá, massa de contaminante vai se depositando por adsorção no solo. Vai andando e vai... Por quê? Porque nós temos uma curva de distribuição de concentrações, maior concentração próximo do centro de massa da pluma. Ela está andando e está absorvendo. O resultado é que na frente da pluma as contaminações decrescem. E se elas decrescem o suficiente para ficar abaixo do limite de detecção dos aparelhos que nós utilizamos, naturalmente elas passam a ser não detectáveis e naquele ponto nós dizemos que a pluma não existe. Então, olha, se isso ocorre com a adsorção ocorrendo, porque a concentração aumenta até o meio da pluma, do meio da pluma para trás, a água que está chegando aqui tem concentrações menores do que a concentração interior. Com isso, para se manter um equilíbrio de adsorção, que nós vimos que era representado pelo KD, nesse equilíbrio de adsorção o que acontece? O solo passa a dissolver, a liberar mais moléculas de contaminante para a água subterrânea. Dessa forma, as concentrações, mais especificamente no final dessa nossa mancha de contaminação, elas começam a receber massa de contaminante que o solo está fornecendo. E dessa forma, a sua concentração aumenta. Com o que nós dizemos o seguinte: então, na verdade, a água subterrânea originalmente, ela andou daqui até aqui, só que a nossa pluma só andou daqui até aqui. Por quê? Porque essa parte aqui foi absorvida pelo solo, a contaminação deixou de existir. O efeito prático é que se nós tivéssemos a água subterrânea andando numa determinada velocidade, a velocidade do soluto mensurável é menor. E com isso, nós temos um efeito que nós chamamos de retardamento. E o retardamento, então, vai ser diretamente proporcional ao KD, ao nosso coeficiente de distribuição, apresentado na sequência de 5 aulas anteriores, como nós mencionamos, que podem ser baixados do site da Aeroplan gratuitamente. Desta forma, nós temos, então, o raciocínio básico do coeficiente de distribuição.
A forma mais simples de se medir o fator de retardamento, o que é? Então, nós medimos a velocidade da água subterrânea, e a velocidade da água subterrânea pode ser medida, pode ser estimada por métodos de campo, e ela pode ser medida diretamente através da colocação de postos de monitoramento e da utilização de um composto dissolvido em água que não se absorve de forma alguma no material que forma o solo. Esses compostos tipicamente são os halogênios, cloro, bromo e iodo. Então, se nós colocamos uma pluma de cloreto, o cloreto é o que a gente chama do contaminante conservativo, também chamado de traçador. Por quê? Porque ele traça, ele marca o caminho por onde ele anda, sendo que ele não é retardado, ele não se absorve de forma alguma no meio ambiente. Então, se eu coloco uma contaminação de cloreto e ela está andando, a velocidade com que a contaminação de cloreto anda é exatamente a velocidade da água subterrânea. Então, se eu faço um mapeamento dessa contaminação de cloretos, eu consigo ter então a minha velocidade exata da água subterrânea. Então, você que trabalha nessa área de contaminação, sempre que você tiver sal dissolvido, e esses sais e essas moléculas desse sal forem formadas por cloretos ou brometos ou iodetos, você pode acompanhar, porque as análises desses compostos são muito baratas, muito mais baratas do que análises de orgânicos e muito mais simples de serem feitas no laboratório. Você pode analisar o cloreto para acompanhar a velocidade da água subterrânea e com isso saber inclusive o caminho que a água subterrânea está percorrendo, porque ele é um traçador e é um contaminante conservativo. Então nós usamos o cloreto ou alguma outra forma de estimar a velocidade da água subterrânea para determinar exatamente a velocidade da água subterrânea. E nós monitoramos a velocidade da nossa pluma, do nosso contaminante orgânico que sofre a dissorção. E nós medimos a velocidade do centro de massa dessa pluma. Então, o fator de retardamento, então, como podemos ver aqui nessa nossa fórmula, ele é a velocidade da água subterrânea dividido pela velocidade do soluto. No máximo, a velocidade do soluto vai se igualar à velocidade da água subterrânea quando esse soluto for um soluto conservativo, como o cloreto que nós mencionamos. Dessa forma, o fator de retardamento, como apresentado nessa relação, vai ser igual a 1. De outra forma, para qualquer soluto que sofre a dissorção ou sofre retardamento por causa dessa dissorção, vai então ter uma velocidade menor que a da água subterrânea, então essa razão vai dar um número maior do que 1. O fator de retardamento para compostos que sofrem retardamento ou compostos não conservativos é um número maior do que 1.